Marina, o aborto, na verdade, é a complicação obstétrica mais frequente, né? Então, quando chega aquela paciente lá no seu consultório e ela fez um teste de gravidez, está super feliz, estava tentando engravidar, e aí ela tem um sangramento. Como é que você vai conduzir essa situação? Ai, Jader, eu acho que é uma das coisas mais complicadas, né? Porque acho que quando a gente vê um teste de gravidez positivo, de farmácia ou de sangue, né? O casal vira e fala, meu Deus, tô super grávido. Já começa a imaginar até o carro de 18 anos que vai comprar para a criança que for nascer, né? Então, assim, toda vez que a gente vê um teste de gravidez positivo, muitas coisas emocionais, físicas, muitos sonhos acabam aí entrando na vida com tudo, né? Porque nada é light na gravidez, é com tudo. Então a gente vem com aquela emoção, quero contar para todo mundo. Aí marca a tua primeira consulta de pré-natal, começa a pensar nas vitaminas, nas coisas, de repente tá à noite em casa e sangra. E aí é como se fosse um banho de água fria, né? Então, é muito mais do que falar do abortamento, falar de sangramento da primeira metade da gestação, é muito importante a gente entender o contexto, às vezes até psicológico, emocional, e acho que talvez a coisa mais importante para a gente conversar aí com todos os colegas aqui que estão acompanhando o nosso podcast é como abordar e como explicar para a paciente o que significa esse sangramento. E muitas vezes falar para ela que sangrar no começo da gravidez é super comum e não necessariamente vai acabar determinando isso como um desfecho desfavorável nessa gestação. Uma coisa que eu costumo conversar muito com os meus alunos, sabe, Jader, é que a gente precisa aprender a falar sobre desfechos não perfeitos na gestação. Talvez por isso que esse tema de podcast seja uma das coisas que mais me trazem uma importância cultural, inclusive, para que a gente consiga trazer e discutir aí com todo mundo que estiver acompanhando a gente. Por quê? Porque abortamento, como você mesmo disse, é a principal complicação obstétrica. Agora, quem conta que já teve um abortamento? Quando você entra nas redes sociais, quando você tá numa conversa com seus amigos, mesmo médicos, tá? Pô, tive um abortamento. Não é um negócio bonito de se falar, né? Nem legal de se falar. Quando a gente fala que, provavelmente, quando a gente fala em gestações clínicas, mais ou menos 25%, não evoluem. Assusta. Se a gente falar de gestação química, que é só o teste de gravidez, então, Jader, que é difícil a gente conseguir fazer um trabalho que prove exatamente qual é a porcentagem, mas se a mulherada ansiosa faz o beta, às vezes antes do atraso, ou bem no iniciozinho, aquele fraco positivo, se a gente pegar os testes positivos, a gente pode ter 60% até de gestações que não vão evoluir. E ninguém fala isso. Todo mundo só pensa no teste de gravidez e no carro de 18 anos da criança. Isso gera uma ansiedade gigantesca, né? O que eu acho interessante, sabe, Mike, no meio médico, às vezes a gente vê até colegas dizendo assim, né, que já sabem que existe essa probabilidade de interrupção espontânea da gestação, de não contarem, às vezes, né, que estão grávidos, né, os casais dizem, não, nem vamos contar porque pode evoluir para um abortamento. Como se fosse uma coisa anormal, como se fosse um demérito, né? Às vezes as próprias pacientes às vezes se sentem culpadas porque elas pensam, o que eu fiz de errado, né? Como se fosse alguma coisa que ela pudesse fazer para interromper o curso natural, né? Daquilo que realmente iria acontecer. Exatamente, eu acho que nós temos que conversar que o principal motivo de gestações que não evoluem, de abortamentos, né, nesse primeiro trimestre e até as suas 12 semanas, são doenças cromossômicas, tá? São trissomias, são divisões celulares que essa gestação não ia ter... que eu costumo falar para as minhas pacientes, de uma maneira mais simples. Eu falo assim, olha, quando essa gestação não evoluiu bem no primeiro trimestre, a grande principal motivo, mais de 80% dessa parada do desenvolvimento gestacional, se dá nesse momento, porque se ela continuasse gestante e essa criança nascesse, talvez essa criança não tivesse compatibilidade com a vida fora da barriga. Então, de uma maneira um pouco lúdica, eu falo que a natureza vira e fala, olha, para por aí, vai sofrer, vai ser doloroso, mas se a gente deixar essa gravidez ir até o final, talvez a dor seja muito maior, porque esse concepto, essa criança não vai
conseguir viver fora da barriga. Então, a gente precisa aprender a falar que esses abortamentos na primeira fase da gravidez, 80% tem relação com alterações cromossômicas, alterações genéticas, porque não vai ser compatível com a vida extraútero. Se a gente falar assim, que nem a gente está batendo esse papo, talvez muitas mulheres passem a não se sentir culpadas, que foi bem o que você falou. Porque sempre a primeira pergunta que vem é: o que eu fiz de errado? Eu acho que foi aquela cerveja que eu tomei quando eu achava que eu não estava grávida. Isso. Ou então, eu acho que eu tomei uma vitamina, ou acho que é porque eu fui na piscina e a piscina fez com que eu abortasse. Foi a relação sexual que eu tive, né? Exato. Então, elas acabam pensando muito isso. Eu gosto muito de usar, sabe, uma explicação do darwinismo. Eu digo assim, ó, lembra do darwinismo que a gente estudava lá na biologia, na escola? Lembra a lei da seleção natural? Sim. Se a gente for pensar de uma forma, assim, super cartesiana, é mais ou menos isso, né? O que acontece? Aquele feto, né, aquele embrião, na verdade, né, ele ainda, como ele tem uma anormalidade cromossômica que vai ser incompatível com a vida, a própria natureza já acaba interrompendo essa gestação antes que se torne um feto viável, né? Sim. Então, nada mais é do que um mecanismo de seleção natural. Ele não vai conseguir sobreviver depois fora do útero porque ele tem uma anormalidade genética muito grave. Então, já se interrompe antes que a barriga comece a crescer, que vire um feto, né? Que a gente realmente já tenha aí uma compatibilidade com a vida. Exatamente. E sabe, é muito maluco a gente pensar que eu, você, todo mundo que tá aqui com a gente, participando do podcast, já foi uma célula. Nós já fomos uma célula. Hoje nós somos milhões e milhões de células com várias diferenças de produção e função. A gente foi uma célula só. Olha o nível de complexidade dessas primeiras divisões celulares e o quanto elas são importantes para que a gente consiga ter uma vida legal, né? Então, é muito maluco. Quando a gente vira e fala, quando a gente para e pensa, na verdade, né? Que nós já fomos uma célula só, um zigoto. E hoje em dia, olha só, isso tudo, como é importante essa primeira fase da gestação. E se a natureza falou que não é aquele momento, a gente precisa aprender a falar sobre isso para que a gente se acalme, inclusive. Perfeito. Mas não só o abortamento, né? A gente tem a ameaça de abortamento, Jader, que o sangramento dessa primeira metade da gestação muitas vezes é só uma ameaça de abortamento. Não significa que a gravidez não vá para frente ou que tem uma cromossomopatia associada, né? Só que é a minoria das vezes que a gente vai conseguir fazer alguma coisa para poder modificar o desfecho final dessa gravidez. E é muito comum a paciente falar: eu sangrei, me dá um remédio para segurar o meu filho, para segurar o meu filho, para segurar a gravidez. E aí começa a parte psicológica pesar e deixar essa paciente completamente assustada. Então a gente tem que aprender a falar que não existe muitas vezes o que fazer quando uma gravidez não vai evoluir mesmo. A gente sempre fala que a gestação, a maternidade, né, ela já vem carregada culturalmente de muita culpa, né? Então, assim, a culpa já começa desde o início, né? Puxa vida, mas eu acabei perdendo. Sim, você acabou perdendo porque realmente existia uma anormalidade cromossômica e foi uma questão natural. Isso é totalmente da natureza, né? Então, a gente precisa ter esse trabalho. Acho que é importante para todo mundo que está nos escutando, né, saber orientar as nossas pacientes, tranquilizar as nossas pacientes de que realmente não foi nenhum tipo de coisa que ela tenha feito, né, que tenha gerado o abortamento. Isso é absolutamente normal, é fisiologia normal da reprodução e do desenvolvimento embrionário. Sim. E digo mais, eu acho que a gente deveria, os clínicos, todas as pessoas, porque assim, você tá no elevador, você tá com um aventalzinho assim no braço, você tá descendo com a vizinha. Ai, você é médico, você não sabe, tô grávida. Você vai ser questionado sobre obstetrícia. Você pode detestar a obstetrícia. Vai ser questionado. Inclusive, quando você estiver diante, talvez, da gestação na tua família, ou em você, ou na sua esposa, né? Então, a obstetrícia não tem jeito, não adianta querer fugir. Você vai ser questionado no elevador, na porta, pela tua família, em todos os lugares. Então, gente, a gente precisa saber e falar isso com clareza. Eu vou até falar assim com muita clareza. 1 em cada 4 mulheres vai apresentar uma perda gestacional de primeiro trimestre na vida. É muita coisa. E isso precisa ficar bem claro na cabeça de todos os profissionais de saúde. Tá certo?